maio, 2612, Granja, Portugal. Setorial 4, AD Templo Central, Parque Jerusalém, Avenida General Osório de Paiva, 5431, Siqueira. Centro, AD Templo Central Sede, Rua Tereza Cristina, 673. Você é nosso convocado para participar da campanha de arrecadação de alimentos Igreja Solidária. Faça sua parte. Olá, obrigado por se juntar a nós hoje. Não importa quem você seja, de onde veio ou em que situação chegou até aqui. Saiba que te amamos e que é uma alegria te receber em nossa igreja e no nosso culto. A gente sabe que a semana costuma ser muito atarefada e cansativa. Isso acaba tirando um pouco do nosso ânimo. Por isso, acreditamos que uma das principais razões pelas quais Deus nos uniu aqui é para que juntos possamos enfrentar as dificuldades e obstáculos que encontramos todos os dias. O amor de Deus por nós é grandioso e incondicional. E aqui, expressamos esse amor intensamente através da adoração e do compromisso com nossa vocação, pregando o Evangelho por todo o mundo. Essa missão é fortalecida na visão dos pioneiros do movimento pentecostal no Brasil, que, inspirados por Deus, nos mostraram que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Queremos uma igreja que floresça fiel, missionária e que seja reconhecida como lugar de restauração, misericórdia e ensino. Por isso, buscamos viver o Evangelho pleno de Cristo em comunidade, proclamando sua palavra e ajudando o próximo. Que tal embarcar com a gente nessa jornada? Nosso caminho é longo, nossa bússola é a palavra de Deus e é importante seguirmos os passos de Cristo juntos. Seja bem-vindo à Assembleia de Deus Templo Central. Meus irmãos, minhas irmãs, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero pedir permissão para entrar na sua casa, a Igreja do Senhor Jesus nos lares, celebrando o nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, com muita alegria, cumprimentar todos os nossos pastores, na pessoa do nosso pastor Antônio José, que é o pastor dessa igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Fortaleza, no nome de quem cumprimento todos os nossos pastores de congregações, as nossas centenas de igrejas espalhadas por toda essa cidade. Que Deus abençoe nossos amados pastores. Cumprimento também todos os líderes dos nossos ministérios específicos, ministérios de apoio. Que Deus abençoe vocês. Eu cumprimento toda essa grande membresia da nossa igreja, milhares de irmãos que conectam agora no canal da igreja para ouvir a palavra do Senhor, para celebrar conosco, porque mesmo à distância, essa igreja mantém a comunhão. E eu quero que você aproveite esse momento inicial do culto, faça aí um print da transmissão do culto, compartilhe com alguém nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, convide para que entremos todos agora online, porque o culto está começando e nós vamos juntos adorar o nome do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Essa igreja tem transmitido seus cultos às terças-feiras, nas quintas-feiras e no domingo. E nós estaremos juntos hoje para adorar Jesus. Eu peço que você incline o seu coração diante do Senhor. Certamente, como tantas vezes nesses cultos, o Senhor continuará falando com o seu povo. Temos recebido centenas, milhares de mensagens, feedbacks de irmãos, não só da nossa capital, mas do interior do estado, de outros estados, até outros países, que têm sido alcançados por esse culto, têm sido grandemente abençoados. Que nesta noite o Senhor tenha reservado algo muito especial para você e para a sua família. Eu peço, por favor, todos nós, aonde você está na sua casa agora, abra sua Bíblia conosco. Se você quiser também pode acompanhar pelo telão da transmissão do culto. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Atos, capítulo 17, versículo 22 em diante. Texto bíblico, livro de Atos, capítulo 17, versículo 22 em diante. O texto sagrado diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido.
Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, em que com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Glória a Deus pela sua palavra. Eu quero nesse momento orar com você. Nós temos certamente muitas razões para agradecer ao Senhor, mas sobretudo nós temos motivos para pedir ao Senhor o seu socorro, a sua bênção. Talvez você tenha passado todo esse dia esperando esse momento para ouvir uma palavra do Senhor e certamente está precisando do consolo do Senhor, da mão poderosa de Deus te animando, alegrando o teu coração. Eu quero orar por você e pela sua casa, começando esse culto solene, mas que também é o seu culto devocional, é o seu culto na sua casa, no seu lar. Ore agora com a sua família, clamemos ao Senhor para que Ele estenda as mãos sobre nós, sobre a nossa cidade, para que sobretudo Ele receba este culto, que é oferecido exclusivamente para a glória e o louvor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus Altíssimo, Tu estás entronizado sobre todos os poderes, Pai. Tu és o Senhor do universo. Eu quero agradecer pelo privilégio de sermos Teus servos e Te adorar, Senhor. Te adorar é um privilégio que temos porque somos salvos e somos, Senhor, moradas do Teu Espírito Santo, e Teu Espírito Santo em nós, Ele nos leva a Te adorar e Te louvar. Deus, a Tua igreja está agora em comunhão, Pai, com um coração unido, e mesmo à distância, Senhor, cada família na sua casa, não deixa agora de colocar-se diante do Senhor e apresentar suas lutas, suas dores, suas preocupações, sua ansiedade, porque é assim que a Tua palavra nos orienta, Senhor. Nós lançarmos sobre Ti, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe a casa de cada filho Teu, de cada irmão, de cada irmã, que agora está conectado no nosso culto, ouvindo a Tua palavra, que a Tua mão poderosa se estenda sobre todas essas pessoas, Senhor, os de perto e os de longe, porque o Senhor está junto de nós, e a Tua palavra está aberta, Senhor, para ser anunciada esta noite. Nós Te agradecemos por este culto, por tudo que nós faremos em honra e louvor ao Teu nome, no nome santo e poderoso de Jesus, amém e amém. Vamos todos com muita alegria adorar o nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Cantemos com alegria hino de número 107 e logo em seguida hino de número 77. Você que está na sua casa nesse momento, em família, não deixe de cantar conosco, em nome de Jesus. Cantemos com alegria.
compensação do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, ele não falha. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo e de batalha. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas. Se você está firme, cante juntamente conosco, diga: firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Hino de número 77, diga: queres nesse mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, quão bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Nesse mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato queres, deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres nesse mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Diga: guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá.
pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia! Aleluia! Ele tem permanecido fiel conosco, e eis que nós iremos cantar. Ele é fiel. Glória a Deus. Declara a fidelidade do Senhor nesta noite. Aleluia. Aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Declara onde você estiver, diga: pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Diga: eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Na sua casa, erga suas mãos e diga que Ele é. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, 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 tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que
diga. Dia após dia, com bênçãos sem fim, tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Você pode dizer isso mais uma vez? Diga. Tu és fiel, Senhor. Oh, tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim, tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Glória a Jesus. Ele é grande, Ele é fiel. Glória a Jesus. Quero viver perto de ti. Sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantar em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Quero estar perto de ti, o mundo ama sem nele ficar, ver ossos secos vivendo outra vez em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Cantemos aleluia, aleluia.
Glória a Deus, esse é o nosso Deus, o grande eu sou. Meus irmãos, nós chegamos a um momento muito importante de cada culto, que é o momento de nós ofertarmos ao Senhor. Esse é um tempo em que os nossos templos estão com as atividades presenciais interrompidas temporariamente, mas essa igreja não para. Há um grande número de irmãos que estão trabalhando nos bastidores, pastores acompanhando a membresia da igreja no atendimento pastoral, e nós queremos convidar vocês a fazer parte desse tempo e a se unir a esta igreja, que é a sua igreja. Você é membro dessa igreja, essa igreja, portanto, faz parte de você e você faz parte dessa igreja. Não é apenas ser parte como se fosse um clube, é ser membro mesmo, em que, à medida em que este corpo está bem, todos os membros também têm o reflexo disso que o corpo sente. E esse é o momento que a igreja está unida para abençoar esse trabalho. Nós temos muitos projetos sociais, esse é um tempo que cada membro dessa igreja tem a oportunidade de conhecer melhor tudo aquilo que essa igreja está fazendo nessa cidade. São centenas, milhares de crianças nos projetos sociais dessa igreja. Há um grande número de missionários em todos os continentes do mundo, levando o evangelho, e muitos desses missionários sofrem também já os efeitos dessa pandemia, estão reclusos e esperando a generosidade dessa igreja que tem sustentado essas famílias. Portanto, eu peço você para se unir conosco, para que nós cumpramos todos os compromissos que essa igreja tem com prestadores de serviço, com todos os seus pastores, colaboradores. Nós somos parte desse grande projeto. Há uma grande obra acontecendo nessa cidade, centenas de pessoas sendo salvas, os nossos batismos comprovam isso, muita gente alcançada pelos projetos dessa igreja, e tudo isso acontece porque essa igreja é generosa. Você, meu irmão, tem colocado o seu coração nesta obra e tem assumido o compromisso de ser parte disso que o Senhor está fazendo nessa cidade. Portanto, eu peço que você coopere conosco. Chegou o momento de você ofertar. Nós estamos postando aqui as informações das nossas contas bancárias. Vocês podem acessar o nosso site também, e você pode já agora, nesse período em que teremos mais um louvor, entre lá, acesse, faça uma transferência, faça uma oferta nesse momento ao Senhor, para que esta obra continue vigorosa, continue abençoando esta cidade, abençoando o mundo, abençoando as nações. Meus irmãos, a igreja do Senhor não para, ela não pode parar. É impossível parar a igreja, porque ao passo em que nós temporariamente não podemos nos reunir nos templos, essa igreja está vigorosa, ela está firme no Senhor, e mesmo no ambiente do nosso lar e da nossa casa, nós estamos atuante, servindo ao Senhor, cooperando com a expansão da obra do Senhor nessa terra. Portanto, coopere, seja parte disso, é a sua igreja, é a sua família. E eu sei que você já tem no coração o direcionamento de Deus, de se engajar nisso, e expressar o teu amor à obra do Senhor, através da generosidade. Que Deus te abençoe. Nunca vai faltar no teu celeiro, meu irmão. O Senhor é supridor de todas as nossas necessidades. Crises não deixarão a igreja a mercê. A igreja é guardada e protegida pelo Senhor, e tem nos membros que são servos e salvos o compromisso dela se manter fiel à sua missão, e a sua missão é expandir o reino de Deus nessa terra. Nós vamos mais um louvor, e você tem a oportunidade agora de ofertar e de louvar o Senhor e de adorar o Senhor com a sua contribuição. Afinal de contas, tudo que nós temos pertence a Ele. Nós só estamos devolvendo uma parte para que a obra do Senhor continue avançando. Que Deus abençoe, que Deus prospere a tua casa, que Deus prospere o teu celeiro. Não vai faltar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não tenha medo, não fique ansioso quanto ao futuro. Deus cuidará de você, Deus cuidará da tua casa, Deus cuidará da tua família. Portanto, honre ao Senhor que tem cuidado de você. Honre ao Senhor que tem sido provedor das tuas necessidades. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.
te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Você crê nisso? Você crê? Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando sua história. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Você pode dizer isso com a gente na sua casa, no seu lar, diga: ei! Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás, yeah. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Glória a Jesus. Chegou o momento da palavra do Senhor. Eu quero que você, por favor, curve sua cabeça e ore comigo. Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra. E ela será explanada para o Teu povo. E a Tua palavra é fonte de vida, Deus, de renovo, de restauração, de salvação. Que esta palavra alcance, Senhor, cada família, cada lar, cada irmão, irmã. Que esta palavra alcance o coração daqueles que precisam, Deus, renovar um compromisso contigo. Quem sabe voltar-se para Ti, quem sabe reconhecê-lo como o seu Deus. Fala conosco, Deus. Como todas as vezes o Senhor tem falado para o Teu povo nesse púlpito. Eu te agradeço por este momento, por esta oportunidade. A Tua igreja está pronta para ouvi-lo. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, eu peço que, por favor, todos novamente abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 22 até o versículo 31. Nós vamos ler novamente esse texto esta noite. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 22 em diante, o texto sagrado diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenado e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Meus irmãos, que leitura preciosa! E esse texto, ele está situado num momento importante da história da igreja, num momento importante da trajetória missionária do apóstolo Paulo. Todo esse capítulo 17 de Atos é dedicado ao percurso missionário que Paulo faz em 3 importantes cidades daquele tempo, respectivamente Tessalônica, Bereia e Atenas. Se você ler desde o começo, em outro momento, o texto, vocês vão perceber que Paulo começa em Tessalônica, e por 3 semanas ele anuncia a palavra do Senhor naquela cidade, e dessa pregação nasce uma grande e poderosa igreja em Tessalônica. Haviam alguns judeus que perseguiam Paulo e queriam o seu mal de modo permanente, e esses homens invejosos
se levantaram contra Paulo em Tessalônica, acusaram Paulo e seus irmãos, seus companheiros, de provocar motim, desordem na cidade de Tessalônica. Na acusação desses homens que está aquela famosa frase: esses que têm agitado o mundo chegaram até nós. E esses homens fazem menção disso para levar as autoridades daquela cidade, prender Paulo, quem sabe até matá-lo, porque esse era o intento do coração daqueles homens. Paulo tem que sair fugido de Tessalônica, mas ele não para, ele não se sente amedrontado, intimidado. Ele vai até a cidade de Bereia, e ao chegar na cidade de Bereia, ele começa a pregar o Evangelho. Na cidade de Bereia, há uma grande receptividade ao Evangelho, especialmente porque os homens de Bereia são cuidadosos em conferir a pregação de Paulo nas Escrituras. E diz o texto que ao conferirem, esses homens se convertem a Cristo. Mas quando os inimigos de Paulo em Tessalônica, eles sabem que há uma igreja nascendo em Bereia, eles vão até Bereia para procurar Paulo e perseguir Paulo. Paulo novamente tem que sair às pressas de Bereia e vai para Atenas. E dessa vez ele deixa amigos, companheiros, respectivamente Silas e Timóteo. E quando ele chega em Atenas, fica alguns dias naquela cidade esperando os seus companheiros, os seus irmãos. Paulo espera os seus companheiros e ele não fica quieto. Ele sai de casa e ele vai na sinagoga em Atenas e ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a andar nas praças de Atenas e percebe que há um grande movimento de pessoas falando, conversando, discutindo, debatendo. E aí você já encontra Paulo, enquanto espera os seus amigos, pregando o Evangelho na praça de Atenas. Conversando, dialogando. Paulo é um grande intelectual. E ele discute com estas pessoas sobre o Evangelho. Até o ponto da presença de Paulo começar a incomodar algumas daquelas pessoas, e elas começaram a acusar Paulo de ser um enganador, de ser uma fraude, a ponto de Paulo agora ser convidado a se explicar e falar que tipo de Deus era aquele que ele estava apresentando. Atenas era o lugar que comportava todas as espécies de crenças e religiões. Não havia censura para nenhuma concepção filosófica e religiosa. No entanto, naquela pluralidade de religiões havia um certo consenso sobre determinadas coisas, que Paulo literalmente confronta esse consenso. E ao ser visto como alguém diferente, ele é imediatamente chamado a ter que se explicar. E ao se explicar, ele vai pregar uma das mensagens mais poderosas que nós temos em Atos dos Apóstolos, quando ele olha para aquele panteão de deuses e muitos e diversos altares ali. Ele decide pregar a sua mensagem a partir de um altar que estava erguido naquele meio de tantos altares. E nesse altar estava a inscrição: ao Deus desconhecido. Eu preciso voltar um pouquinho na história para vocês entenderem o que eu quero falar esta noite com vocês. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração sobre a resposta que o Evangelho dá para os nossos dias. E essa história de Paulo, ela tem uma pré-história, porque alguns séculos antes, os historiadores contam isso, especialmente Diógenes, contou essa história, fato que aconteceu séculos antes. O fato que levou aquele altar a ser erguido. Alguns séculos antes veio sobre Atenas uma terrível praga, uma doença terrível que matou muitos atenienses. E as autoridades, os conselheiros de Atenas ficaram muito perturbados e tentando entender o motivo daquela praga, eles começaram agora a sacrificar todos os deuses possíveis. Chamaram sacerdotes de todos os lugares da Atena e começam agora a sacrificar a todos os deuses, a todos os altares que estavam erguidos, e já eram muitos, mas a praga não cessava. Eles começam agora a mandar buscar sacerdotes de outros povos, da Babilônia, do Egito, aonde pudesse ser encontrado
para que viessem e sacrificassem ao seu Deus, para quem sabe, no meio desse sacrifício, se encontrasse o Deus ofendido, para que por meio da sua misericórdia a praga cessasse. Não adiantou, todos esses sacrifícios foram inúteis, pessoas continuavam morrendo. Até que alguém teve uma ideia: vamos chamar Epimênides, um sábio, um poeta, que foi convidado àquele momento a vir ao conselho e oferecer respostas, quem sabe, dar uma alternativa para aquela cidade que estava imersa ao medo e à morte. Epimênides chega e ele fica assustado. A história conta que ele fica assustado ao ver tantos deuses, tantos altares erguidos, e aquele clima de medo tomando conta de toda a cidade. E Epimênides tem uma ideia. E ele tem uma ideia que partiu de algumas suposições que ele mesmo retratou, essas suposições para os conselheiros e os magistrados daquela cidade. Foram pelo menos 3 suposições de Epimênides. Primeiro é que certamente havia um Deus interessado naquela questão e que não era conhecido daquelas pessoas e, portanto, não se sentia representado por nenhum daqueles deuses, daqueles altares. Ele olha para aqueles conselheiros e diz: senhores, certamente há mais um Deus. Há mais um Deus que não está representado aqui. Há mais um Deus que esses sacrifícios aqui não o alcançaram. Portanto, a gente precisa consultar esse Deus, a gente precisa falar com esse Deus. E aí ele fala agora a sua segunda suposição. Vamos supor que esse Deus é bastante poderoso e suficientemente bondoso para fazer alguma coisa a respeito desta praga que chegou à nossa cidade, se nós pedirmos ajuda. Existe um Deus que não está aqui no meio desses deuses, e vamos acreditar que assim como Ele é poderoso para mandar essa praga sobre esta cidade, Ele é bondoso para tirar de nós, se nós o pedirmos. Mas há uma terceira suposição. Qualquer Deus suficientemente grande e bondoso para fazer algo como nós estamos vendo, é também poderoso e misericordioso para nos favorecer, desde que nós reconheçamos nossa ignorância, nosso desconhecimento dEle. Portanto, tragam ovelhas e vamos oferecer um sacrifício a esse Deus. E quando alguém pergunta: mas qual é o nome do Deus? Qual é a inscrição que nós colocamos nesse altar? Epimênides cita a inscrição que ficou marcada: Agnosto Tel, ao Deus desconhecido. E quando eles oferecem aquele sacrifício ao Deus desconhecido, a praga cessa. Passam anos e séculos, esse altar continua lá. Talvez ninguém soubesse, muitos séculos depois, quem era o tal Deus desconhecido. Mas quando Paulo passa por ali e vê aquele altar, Paulo conhece Epimênides, ele cita Epimênides no seu próprio sermão, cita Epimênides na carta que ele escreve ao Tito, falando dos cretenses. E ele olha para aquele altar e decide oferecer àquela cidade uma resposta que nenhum dos deuses que estavam ali eram capazes de oferecer. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração nesse texto, igreja, porque tempos de crise geram incertezas, suscitam perguntas, e eu tenho pensado sobre as respostas que dispomos para um mundo inquieto em busca de esperança. Qual é a melhor narrativa que explica o momento que nós estamos vivendo? E para a gente pensar isso, é preciso reconhecer que a fé cristã, ela tem uma argumentação única, e ela consiste na revelação do Cristo. Nenhuma visão de mundo ou ideologia secular se confunde ao Evangelho. Eu tenho pensado sobre isso. De maneira que, para entender o que está acontecendo à nossa volta, é preciso olhar pelas lentes do Evangelho. Mas quando nós não reconhecemos a singularidade do Evangelho, a gente corre o risco de defraudá-lo, de corrompê-lo, quem sabe até torná-lo sem valor. O mundo contemporâneo, por ser plural e caracterizado pela intensa disputa de posição e vozes,
todas as cosmovisões buscando o seu lugar, querendo a hegemonia de explicação única. E eu tenho receio, meus irmãos, que nesse tempo, de modo inadvertido, nós emprestemos a nossa voz para respostas que não se originam no Evangelho. Tenho pensado sobre isso. Como nós respondemos a esse momento? Como nós explicamos esse momento? Qual é a alternativa que nós estamos oferecendo? Lamentavelmente, os nossos dias é caracterizado por uma disputa odiosa entre ideologias que têm recrutado muitos cristãos. O fervor e a ousadia de outrora tem sido dedicado agora à instrumentalização de embates infindáveis e idolátricos. Pessoas que outrora eram ousadas no testemunho de Cristo, agora se colocam a defender ideias que não têm a sua origem, a sua fonte em Deus, no Evangelho. E um mundo carente de resposta e explicação precisa da igreja não como porta-voz de ideias humanas, de ideias seculares, de interesses mesquinhos de homens. O mundo precisa de uma igreja que responda pelo Evangelho. O mundo precisa de uma igreja que responda pela revelação de Jesus Cristo. Entrar nessa disputa insana que polariza grupo, meus irmãos, é tomar parte nessa guerra ideológica. Isso pode nos custar a credibilidade, pode nos custar uma oportunidade única de ser relevante nesse contexto de crise. O Evangelho não é patenteado por homens, independente do seu ofício religioso. Nenhum mortal pode se apropriar dele. O Evangelho começa e se encerra naquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. E a história comprova que em tempos de profunda crise, nenhuma resposta humana se mostra satisfatória, meus irmãos. Há um famoso sociólogo norte-americano que pesquisou a igreja nos primeiros séculos, tentando entender o que fez essa igreja tão grande e poderosa. E ele versou algumas explicações para isso, e uma delas foi que essa igreja era portadora de uma mensagem que nenhuma ideologia era capaz de oferecer. E Ordney Stark disse: num mundo em que os pagãos não tinham explicação para a morte e para a dor, no mundo em que as filosofias não eram capazes de acalentar o coração angustiado daqueles que morriam com as epidemias que varreram o Império Romano no século II e no século III, eis o cristianismo com uma mensagem de esperança, distinta de todas as outras. E por meio dessa mensagem ela alcançou multidões, ela alcançou milhões de pessoas do seu tempo. Mas quando a gente fala disso e desse texto de Paulo, de como Paulo se situa nesse ambiente plural para falar de um Deus que não é semelhante a nenhum outro, me vem ao coração, meus irmãos, aquilo que dois autores chamam de a prova que determina quando determinada visão de mundo é tida e reconhecida como verdade incontestável. Existem dois autores que disseram: uma verdade ela é incontestável, uma visão de mundo ela é incontestável, quando ela é capaz de satisfatoriamente responder a 3 perguntas cruciais da vida. Que perguntas são essas? De onde viemos, o que deu errado com o mundo e o que fazemos para restaurá-lo. Charles Colson vai dizer que uma visão de mundo que se pretende ser verdade incontestável precisa responder satisfatoriamente essas 3 perguntas. E a questão é que as respostas para essas perguntas, elas não podem ser oferecidas satisfatoriamente por nenhuma visão de mundo que nasce e que brota da vida humana nesse plano e nessa realidade. É preciso observar que uma visão de mundo são lentes que você usa e condiciona a sua percepção das coisas. É como se fosse um óculos. Você não tem como se desvencilhar das suas crenças, dos seus valores, das suas convicções, das suas motivações. Você é condicionado por elas e você enxerga e interpreta o mundo por esses condicionamentos. E o que a gente precisa pensar esta noite é o que o Evangelho pode falar para esse tempo, para esses dias. Como o Evangelho se traduz numa lente para que a igreja interprete as coisas
e compreenda as coisas, e analise as coisas. E quando eu me ponho a pensar sobre isso, e olhando o sermão que Paulo prega em Atenas, eu percebo que o Evangelho, como nenhum outro, é capaz de oferecer respostas satisfatórias e definitivas para essas perguntas. Nenhuma outra fonte, nenhuma outra visão de mundo responde de maneira tão plena como o Evangelho a essas 3 perguntas. E eu queria nesta noite olhar para essas respostas, não como um exercício de crença, mas como que uma assimilação dessas verdades como lente para os nossos olhos, para a gente olhar o que está acontecendo nos nossos dias, especialmente nesse tempo de crise e de adversidade. A primeira pergunta: de onde viemos? Qual é a resposta para essa pergunta? O Evangelho vai responder: nós viemos de Deus, que criou todas as coisas e fez do homem a sua imagem e semelhança. Eu poderia olhar para essa resposta e dizer: mas ela é tão óbvia, ela é tão simples, que quem sabe uma criança que está agora assistindo esse culto online seria capaz de respondê-la. Mas a questão é que essa afirmação, ela não é apenas uma afirmação de crença, para a gente afirmar num debate, num confronto de ideias. Essa afirmação, ela é um parâmetro, ela é uma perspectiva pelo qual a gente deve interpretar o mundo. Ela é uma lente pelo qual a gente deve perceber o mundo e a conjuntura histórica à nossa volta. Viemos de Deus, que criou todas as coisas e fez do homem a sua imagem e semelhança. O que essa resposta significa? Quais são as implicações dessa resposta? Primeira implicação é que Deus é pré-existente, criador do universo. Antes que tudo existisse, Deus já é. Gênesis começa dizendo: no princípio criou Deus, antes que as coisas fossem criadas. Um Deus eterno já existe, um Deus eterno já está lá. E afirmar a pré-existência de Deus, a autoexistência de Deus, é reconhecer que Ele é Senhor do universo, Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor de tudo que existe, porque Ele fez com a sua mão, com a sua palavra. É reconhecer que a despeito dos dias bons e dos dias maus, Ele não perde o controle das coisas. Ele sabe as fórmulas desse mundo. Ele tem nas mãos e na mente o ingrediente que deu forma à vida, que deu os contornos a tudo que está diante dos nossos olhos, a beleza da natureza, as cores, esse mundo esplendoroso que a gente olha e fica imaginando o quão sábio foi este ser que fez tudo isso. Pois muito bem, Ele não é apenas criador do universo, Ele não é semelhante a um relojoeiro que deu corda nesse relógio, mas está distante. Não, Paulo faz questão de afirmar isso. Ele é um Deus que está perto. E se Deus é o Deus que criou, portanto, é o Deus que comanda, é o Deus que governa, é o Deus que tem a última palavra. Deus não é apenas criador do universo, Deus é também totalmente distinto da criação, porque Ele pré-existe. Ele existia antes que as coisas fossem criadas, portanto, Ele não pode ser confundido com a natureza. Ele não pode ser confundido com qualquer ser desse mundo. Ele não pode ser assimilado por qualquer ideia puramente humana. Deus é totalmente outro em relação aos seres espirituais que habitam no céu. Deus é totalmente outro em relação aos seres humanos que estão nesse plano. Deus é totalmente outro em relação à matéria, à natureza, aos animais, a tudo mais que Ele fez. Ele não se confunde, Ele é perfeito, Ele é santo. E a gente precisa reconhecer isso, para não tomar coisas desse plano e dessa realidade como que sendo o próprio Deus. E aqui reside a grande falha de todas as explicações e ideologias do mundo moderno. As grandes ideologias do mundo moderno que nascem no iluminismo racionalista, todas elas têm enorme dificuldade de conceber esse Deus que é soberano, que é criador, esse Deus que governa o mundo, esse Deus que não é apenas uma inclinação humana, que não é apenas uma sensação de dependência, esse Deus que não é apenas uma projeção da nossa finitude, da nossa humanidade, esse Deus que não é apenas uma idealização do romântico, esse Deus que não se confunde com o sorriso da criança, com a poesia, com a música, como muita gente quer falar, esse Deus que não se confunde com a natureza, com a beleza da criação. Esse Deus é totalmente outro.
Mas há uma terceira implicação. O Deus que criou todas as coisas fez o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, o ser humano é portador da imago Dei. Isso significa que o ser humano é melhor e maior e mais importante do que coisas, do que matéria. O ser humano é portador de maior dignidade do que os outros seres, porque ele é portador da imagem de Deus. Ele recebe de Deus o privilégio do governo, ele recebe de Deus o privilégio da regência, de multiplicar-se, de povoar a terra e de ser o jardineiro desse grande jardim, desse grande mundo. Meus irmãos, partir dessa premissa é partir da ideia de que nós servimos a um Deus e, portanto, nós servimos ao Deus único e Senhor de todas as coisas. É não se permitir que a nossa mensagem, o nosso discurso, se misture no meio da confusão da praça e se torne apenas mais um discurso. É não permitir que a posição que a igreja assuma seja mais uma nesse caldo de ideias e de um pluralismo completamente maluco. Afinal de contas, todos têm vez e voz? Não. Quando Paulo assume o seu lugar de fala, ele diz: gente, eu não estou falando de mais um Deus, eu não estou falando de mais um ídolo, eu não estou falando de mais um altar, eu estou falando do Deus que vocês não conhecem, mas é criador de Atenas, é criador do mundo, é criador do universo. Toda alma que respira, respira porque a vida brota desse Deus. A gente precisa afirmar a singularidade do lugar que nós ocupamos e da mensagem que nós pregamos. Porque quando a gente se mistura e torna a pregação do Evangelho um discurso puramente ideológico, embebido e misturado com os interesses desse mundo, nós sentenciamos a mensagem do Evangelho ser mais uma mensagem no meio de tantas outras. Não, meus irmãos. O Evangelho afirma um Deus soberano, que criou todas as coisas, portanto é Senhor do universo e da terra, é Senhor da vida, é Senhor da natureza, mas que deu ao homem a sua imagem, e deu a esse homem um privilégio e uma dignidade que nenhum outro ser obtém nesta terra. Portanto, de onde viemos, pastor? Viemos de Deus. Viemos de um Deus que nos criou, de um Deus que nos fez a sua imagem, e isso tem muitas implicações para esse dia, para esse tempo que a igreja está vivendo. Mas aí tem uma segunda pergunta, que toda visão de mundo precisa enfrentar. O que deu errado com o mundo? Sim, porque alguma coisa deu errado. Esse mundo perfeito, bonito, esse jardim, em que não há ferocidade nos animais, não há espinhos, não há cardo, em que todos vivem harmoniosamente. Às vezes as imagens poetizam esse momento, e a gente lembra com uma saudade nostálgica, como se estivéssemos vivido lá. O que aconteceu? O que deu errado? Que agora tem morte, tem dor, tem traição, tem guerra, tem peste, tem doença, tem violência, tem divórcio, tem intriga, tem ódio, tem corrupção, tem ganância. O que aconteceu com o mundo? O que deu errado? O que aconteceu de errado que transformou o mundo como ele está? Toda ideologia humana e mundana explica e responde essa resposta olhando apenas para esse plano aqui. Eu não teria tempo de dizer a resposta que muitas delas oferecem, mas elas vão dizer, por exemplo, que o mal se origina na desigualdade entre pessoas. O mal se origina no primeiro homicídio, em que o irmão mata outro, portanto, legitima a violência. O mal se origina em muitas outras respostas, e cada uma diz uma resposta que olha apenas para esse plano, para as relações interpessoais, que olha apenas para essa realidade, para essa dimensão. E elas agora se degladiam, querendo ocupar o lugar de primazia e impor a sua resposta como única e como uma verdadeira. O Evangelho chega com uma resposta diferente. O que deu errado? O que deu errado foi que nós pecamos contra Deus, e o nosso pecado resultou em todo o mal que hoje conhecemos. A partir dessa afirmação, meus irmãos,
é reconhecer, no primeiro de tudo, que o problema central do mal existente é primariamente nosso pecado contra Deus. O problema do mal no mundo não é a luta de classe, não é a desigualdade, não são as relações de poder. O problema primário e principal do mal nos nossos dias é o pecado da humanidade contra o seu Deus, contra o seu Criador. É no pecado da humanidade contra o seu Criador que se originam todos esses demais males que hoje são percebidos aqui. E aliás, uma ideologia secular, ela se caracteriza justamente por tomar esse mal secundário como o mal principal. Mas é só o Evangelho que aponta para a verdadeira raiz do mal, para a verdadeira raiz do sofrimento, para a verdadeira raiz da dor, para a verdadeira raiz da violência, da guerra, do ódio. Qual é a verdadeira raiz? É o pecado. Nós pecamos contra Deus. Portanto, disso decorre agora todos os males. Todos os males são decorrentes desse mal maior chamado pecado. Pecamos contra Deus. Falhamos em cumprir aquilo que Ele esperava de nós. O pecado é avassalador no sentido de startar agora um processo de morte imediata dentro da casa de Adão e Eva. Faz sentir a dor agora do trabalho, o peso do trabalho. Traz agora dos seus ombros a culpa e a sensação da falha, do distanciamento, da perda da comunhão. O problema principal da humanidade é o pecado. Igreja, o Evangelho não pode se afastar deste chamado ao arrependimento. Esta é a nossa pregação. Num tempo como este, não há respostas que levem a uma explicação definitiva, que não passe pelo reconhecimento de que o nosso pecado causa tudo de ruim que temos visto e sentido. Portanto, junto com a nossa intercessão permanente por esta cidade, nesse tempo de crise, urge uma igreja que se levante, portadora de uma palavra que chame esta cidade ao arrependimento. Pastores e líderes que emprestem sua boca para falar um evangelho que sobretudo aponta às raízes desse mal, não para coisas desse plano e dessa realidade, mas para a ruptura que existe entre criatura e Criador. É dessa ruptura que surge todos os males que temos enfrentado e vivenciado. Esta resposta, ela não é agradável para uma sociedade secularizada, hedonista. Esta resposta é demais abstrata, transcendente, para uma sociedade materialista, mas ela é a resposta que definitivamente explica o problema do sofrimento e do mal que nós estamos enfrentando. Portanto, a palavra hoje para a nossa cidade, para nossas autoridades é: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. A palavra hoje para a igreja brasileira é esta: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. A palavra hoje para as lideranças dessa igreja por todo esse país: arrependam-se dos seus pecados. Confessem suas falhas. Quem sabe Deus tenha misericórdia de vocês. Quem sabe Deus tenha misericórdia de nós. Talvez estejamos numa praça, assim como Epimênides, num contexto em que todas as respostas falharam, todos os deuses falharam, todos os ídolos se tornaram impotentes. Talvez estejamos num contexto em que todos os sacrifícios se tornaram inúteis. Eis o momento singular em que a igreja é chamada a falar, mas ela não tem outra coisa a dizer senão: arrependam-se. Arrependam-se porque falhamos contra Deus. Arrependam-se porque falhamos contra Deus. O que deu errado no mundo? Pecamos. Simplesmente pecamos. Do que se queixa o homem? Do que se queixa o homem senão do seu próprio pecado? Do que se queixa o homem senão da sua própria iniquidade, da sua obstinação? O pior do pecado é que ele corrompeu toda a humanidade, não escapou um sequer, mas ele também corrompeu o homem todo.
Ou seja, ninguém está imune aos efeitos do pecado e ficamos totalmente incapazes de prover nossa própria salvação. Portanto, nesse plano não há salvador, meus irmãos. Nesse plano não há libertador. A solução não vem daqui. Todos pecamos, todos falhamos. O pecado corrompeu nossos sentidos, corrompeu nossos desejos, nossa motivação. O pecado alastrou a queda, a inimizade, a ofensa. Nós precisamos falar para uma sociedade que precisa saber que não há caminho de volta senão pelo arrependimento. E é aqui que nós chegamos na terceira resposta. Porque se a primeira pergunta é de onde viemos, se a segunda pergunta é o que deu errado no mundo, a terceira pergunta é o que a gente pode fazer para restaurá-lo. E aqui também as ideologias falham. Porque se elas apontam a causa como deste plano e dessa realidade, é claro que a solução também está aqui. Por exemplo, se a causa do mal é a desigualdade, a solução é uma sociedade de iguais. Porque para a doença ela já tem o próprio remédio, e o remédio é para esse plano e para essa realidade. Mas se a causa maior da doença não for isso que se percebe aqui, aquilo que se aponta, pode ser, na melhor das hipóteses, um paliativo, um simples analgésico de uma cefaleia, uma dor de cabeça que não é tão simples, é um terrível tumor que precisa de uma intervenção cirúrgica. Portanto, não está nesse plano a resposta, não está nas relações dos homens a saída, não está nos governos, nas instituições humanas a solução. Aí chega o Evangelho e diz: olha, a plena restauração desse mundo só é possível mediante a intervenção salvadora de Deus. Somente Deus é capaz de salvar a humanidade do seu mal. É essa a mensagem que a gente precisa pregar. Nós não temos esperança em homens. A nossa esperança não está posta em instituições humanas. Todas elas falham e falharam. E não nos emprestaremos, não nos deixaremos recrutar por nenhuma delas. Porque elas já demonstraram sua impotência, sua incapacidade. Nós pertencemos a uma outra ordem, a um outro plano. E a resposta que a gente tem a oferecer pelo Evangelho é que a saída não está aqui. A saída não está entre nós. A saída não está no mundo dos homens. A saída está naquele que foi ofendido. Porque se o homem em queda é incapaz de prover sua própria salvação, Deus precisa fazer isso, e Ele faz se encarnando. Ele faz enviando o próprio Filho, para que por meio da sua encarnação, morte e ressurreição, Ele agora possa reconciliar a humanidade com Ele. É somente a cruz e o sacrifício de Jesus capaz de resolver definitivamente o problema do mundo, meus irmãos. E quando Jesus se manifesta, Ele inaugura um tempo em que os profetas chamaram de últimos tempos. Últimos tempos, na verdade, é uma lacuna temporal que começa com a chegada de Cristo e se encerrará quando Ele se levantar para assumir o trono e o reinado total e pleno de todo o mundo. Esse é um dia em que Ele será Senhor e Rei de tudo e todos. A igreja tem essa esperança. A igreja espera neste Cristo, que já comprou com seu próprio sangue povos, tribos, nações, e ao ter comprado, recebeu do Pai o direito de agora ter esse povo como seu, como rebanho do seu redil. E haverá um dia em que esse mesmo Cristo, que já é vitorioso, que já tem do Pai todo o poder nos céus e na terra, Ele se levantará no céu para tomar este povo para si, como um povo que Ele comprou.
E ao fazer isso, Ele estabelecerá neste mundo e nessa realidade um reino que nunca mais terá fim. E somente nesse reino habitará a paz perfeita. Somente nesse reino habitará a justiça perfeita. É por isso que a igreja não se ilude, ela não está envaidecida e entorpecida pelas falsas promessas dos ídolos, das ideologias humanas, porque nenhuma delas são capazes de estabelecer um reino em que haverá justiça, paz. A igreja está ansiosa por este dia, e ela sabe que uma pandemia como esta é mais um sinal de que esse dia está chegando, de que esse dia está próximo. Portanto, ela não olha para esse momento com medo, com apreensão. Ela levanta a cabeça, porque ela sabe que já está perto a sua redenção. Eu queria que você ouvisse essa palavra esta noite e soubesse que o que está acontecendo não vem para te intimidar, para te causar medo, para te causar depressão, ansiedade. O que está acontecendo são sinais que precisam encher o teu coração de esperança. Cristo falou a verdade. O fiel e verdadeiro cumpriu com o que disse. Ele disse que a sua vinda seria antecipada por sinais como esses. Portanto, eles estão diante de nós para nos comprovar que Ele vem sim, e que Ele estabelecerá o seu reino, e somente o reino dEle nos interessa. Somente o governo dEle nos interessa. Somente a autoridade dEle nos interessa. Porque Ele é o único Rei perfeito, justo. Nele habita a paz. Ele quer o bem sempre. Ele não é mesquinho, Ele não tem interesses pessoais, Ele não machuca, Ele não é odioso, Ele não reprime, Ele não fere pelo simples prazer de ver a dor no outro. É esse Rei que a igreja se encurva para adorar e dizer: ora vem, venha o teu reino, Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, eu queria oferecer essas 3 respostas como chaves, como perspectivas, para que você coloque como lentes para ler o mundo, para interpretar o mundo, para agir nesse tempo à luz do Evangelho. O Deus da igreja não está contemplado no meio desses deuses. Ele é um Deus desconhecido nesta praça. O Deus da igreja não se confunde, não pode ser apropriado, ele não pode ser domesticado por interesses mesquinhos de nenhum grupo. Ninguém pode domá-lo e chamá-lo de seu. O Deus da igreja é o Deus das nações, das tribos, dos povos. O Deus da igreja é o Deus que quer salvar o mundo, é o Deus que ama o mundo. E é esse Deus que a igreja se curva e adora e espera única e exclusivamente nele. Eu quero orar com você. E nós vamos entoar o Senhor com um hino, porque eu gostaria que esse louvor levasse você e a sua casa agora, a sua família, a um momento de reflexão sobre isso, porque eu sinto esta palavra chamando você e recrutando você para ser igreja. É como se Deus estivesse dizendo: olha, assuma o Evangelho como teu discurso, assuma o Evangelho como a tua arma, assuma o Evangelho como teu argumento, assuma o Evangelho como a tua explicação. Jesus está te chamando, meu irmão, para ser o embaixador do reino de Deus nesses dias em que há medo e desespero.
Nós vamos adorar o Senhor. Eu peço que você curve a cabeça. Entregue esse momento ao Senhor. Fale com o Senhor como resposta àquilo que você está ouvindo agora. Como você responde ao Senhor? Você gostaria de reconciliar-se? Se você gostaria, nesse momento, onde você está, curve sua cabeça e diga: Deus, me perdoe. Se você quer voltar ao Senhor nesta hora, entregue sua vida ao Senhor. Mas responda agora a Deus aquilo que você ouviu esta noite. Dentro de 3 minutos nós oraremos por você. Oraremos pela sua casa. E oraremos para encerrar este culto nesta noite. Vamos adorar Jesus? Curve sua cabeça onde você está. Responda a Deus agora, com base naquilo que Ele tem falado com você. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, venha tuas mãos e venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Glória a Deus. Se você está fazendo esse compromisso com Deus agora, curve sua cabeça, vamos orar. Deus bendito, nós estamos como igreja, unidos, Deus, mesmo distantes, porque o Senhor está conosco, o Senhor está em cada lar agora, o Senhor está no coração de cada servo, serva tua, Senhor. E nós nos comprometemos, Deus, nesse tempo conturbado de medo e apreensão, ser a igreja que o Senhor levantou nesta cidade.
E nós não temos outra resposta a dar senão o Evangelho. Nós não temos outra explicação senão o Evangelho, Deus. Levanta uma igreja poderosa e corajosa nesses dias. Abençoe cada família, cada lar. Abençoe, Deus, os nossos pastores, toda a liderança desta igreja. Abençoe este país, abençoe as autoridades desse país. Dê lucidez, discernimento, para que eles governem, Deus, com temor a Ti, Senhor. Nós Te louvamos por esta noite, pela Tua palavra, pela Tua vida, pela Tua presença em nosso meio, Deus. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco. Nós Te agradecemos no nome santo de Jesus. Quero avisar os meus irmãos que na próxima quinta-feira, a partir das 14 horas, o Ministério Feminino da igreja estará liderando aqui, meus irmãos, o ciclo de oração online. E eu peço que você que está em casa, acesse, ore conosco. É um momento importante de interceder a Deus pela cidade. Quinta-feira, a partir de 14 horas, às 19h30, estaremos novamente aqui, um servo do Senhor, compartilhando com você a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o infinito amor do Pai, que as consolações, a comunhão, o poder, a sábia direção do Espírito Santo seja sobre toda esta igreja que continua forte e que continua atuante nos lares, desde hoje para todo sempre. Quem tem fé e a esperança no Senhor Jesus, diga comigo amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até quinta-feira. Vive em mim, sou livre.
doando alimentos não perecíveis para ajudar as pessoas necessitadas. Por conta do necessário isolamento social, muitos dos nossos irmãos que trabalham de forma autônoma estão passando por dificuldades financeiras. Pensando neles, criaremos 5 pontos de coleta de alimentos. Setorial 1, AD Templo Central São João do Tauape, Rua Cruz Abreu 301, São João do Tauape. Setorial 2, AD Templo Central Largo dos Santos, Rua Dom Quintino 650, Jacarecanga. Setorial 3, AD Templo Central Granja Portugal, Rua 1º de Maio 2612, Granja Portugal. Setorial 4, AD Templo Central Parque Jerusalém, Avenida General Osório de Paiva, 5431, Siqueira. Centro, AD Templo Central Sede, Rua Tereza Cristina, 673. Você é nosso convocado para participar da campanha de arrecadação de alimentos Igreja Solidária. Faça sua parte.